Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo João, estudaremos hoje e finalizaremos o capítulo 2. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva. Se gostar, dê um like. E também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós finalizamos quando o apóstolo João falava a respeito do amor de Deus, o amor fraternal, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e também ama o seu próximo como a si mesmo. Esse é o verdadeiro mandamento. E o apóstolo João fala a respeito de aquele que odeia o seu irmão, ele não pratica o amor fraternal, ele não está em Cristo e Cristo não está nele. Ele ali está no mundo, ele está nas trevas. E aqui no capítulo, no final do capítulo, na parte 3, que a gente vai ver agora, o apóstolo João, vai falar a respeito de pessoas que se dizem cristãs, às vezes estão infiltradas e que na verdade não são cristãos. Ele fala aqui que são anticristos. Então vamos ver o que é que a gente tem a respeito dos anticristos dentro da igreja cristã. Versículo 18. Esta é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois, se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Aqui o apóstolo João se refere naquela igreja, no século I, que a igreja criada por Cristo, a igreja espiritual, a verdadeira igreja de Deus, ela, dentro da sua comunidade cristã, no século I, havia muitas pessoas que se diziam cristãs, mas que estavam trazendo doutrinas humanas, doutrinas tradicionais, que não tinha nada a ver com as Escrituras. E aí o apóstolo João vai orientar que tem que ter cuidado para que você não seja pego na última hora. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós, como cristãos, nós temos que ter o cuidado de compreender que a palavra de Deus para o cristão, ela tem que ser de acordo com as Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8:32. Portanto, nós temos que, como cristão autêntico, temos que compreender a palavra de Deus, os ensinos de Deus, através da Bíblia. Se alguém vier falar alguma coisa de Cristo, alguma coisa do cristianismo, algo relacionado a Deus, se não estiver nas Escrituras, é como o apóstolo Paulo, lá nas suas cartas, ele fala que a Bíblia, ela está em perfeita harmonia. A Bíblia, ela foi inspirada por homens, inspirada por Deus, e que na sua palavra diz que aquele que tentar colocar algo a mais do que não esteja nas Escrituras, que seja considerado amaldiçoado. Portanto, vamos ter o cuidado de estar seguindo apenas a Jesus Cristo. Cuidado para que você não seja usado e estar seguindo a outros deuses, que no mundo todo as pessoas gostam de querer, de fazer coisas como se elas pudessem agradar a Deus, mas estão agradando às trevas, estão agradando ao inimigo. Então, cuidado, é isso que o apóstolo João está dizendo, e que nós também temos que olhar ao nosso redor, se nós realmente estamos sendo cristãos autênticos, seguidores de Cristo, ou se estamos agradando ao mundo e
estamos trazendo um testemunho péssimo para a comunidade cristã. E o apóstolo João aqui, ele diz, olha, vocês têm que ter cuidado, porque para que vocês não possam ser enganados, para que na última hora, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, e você for pego fazendo coisas que não estão de acordo com a sua palavra. Porque o cristão autêntico, ele é nascido de novo, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, cuidemos para que nós não caiamos nas tentações desse mundo e procuremos andar de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia. E continuando, versículo 20. Mas vós tende a unção que vem do Santo e saber de tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aqui aquelas pessoas que realmente praticam, são praticantes da palavra de Deus, elas são ungidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque quando você confessa o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, e quando tu se arrepende dos teus pecados, e que você reconhece que é um pecador, reconhece que nada você pode fazer para agradar a Deus, a não ser em submissão aos pés da cruz, você, quando faz isso, confessa os seus pecados de coração, entrega a sua vida para que Cristo possa guiar, o Espírito Santo de Deus, como diz na palavra, vem habitar no seu coração, é o batismo pelo Espírito Santo de Deus, que aí ele vai trabalhar, vai fazer o processo de regeneração, você vai ser regenerado automaticamente e vai ser transformado de acordo com a vontade de Deus, nesse processo de santidade que dura a vida toda. Mesmo você sendo pecador, você vai agora ter o conhecimento do pecado, você vai agora fugir do pecado, porque você tem em seu coração habitado agora o Espírito Santo de Deus. E aqueles que são os anticristos, esses não receberam o Espírito Santo de Deus e estão tentando trazer o engano. É o que o apóstolo João diz, e é o que nós temos que nos dias de hoje saber se alguém que diz que está em Cristo e procura tentar fazer as coisas das trevas, odiar o próximo, querer o mal do próximo e não se arrepender em nada do que fala, colocar sempre a sua vontade ao invés da vontade de Deus, cuidado, porque você pode estar sendo enganado, e faça uma reflexão para saber se você realmente é um cristão autêntico, nascido de novo. Continuando, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Aqui são aquelas pessoas que não creem que Jesus Cristo esteve nesse mundo, que Jesus Cristo esteve em forma humana, e ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era o Messias prometido desde o princípio, e que ele veio a esse mundo cumprir a missão do Pai. E a missão do Pai era que ele pudesse vencer a morte através da cruz, quando ele não tinha nenhum pecado, quando ele foi crucificado, morto, sepultado, para fazer com que a morte seja vencida, o pecado seja enterrado de vez, e que Deus, ao terceiro dia, o ressuscitou dentre os mortos, e hoje Deus, através do Filho e o Pai, eles estão no domínio do universo. Se você crê, você é de Cristo. Se você não crê, você é o anticristo. É isso que o apóstolo João está dizendo para aquela comunidade e também para nós nos dias de hoje. É a questão do ateu, aquela pessoa que não crê. E também aquelas pessoas que se dizem que creem e na verdade não são praticantes. Essas pessoas estão sendo enganadas pelo maligno. E tem que ter muito cuidado através da oração, da leitura da palavra diariamente, e procurar ter uma comunhão com as pessoas que professam a mesma fé. Amém? Continuando. 23.
qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Aqui é a confissão. Todo aquele que confessa que Jesus é o Messias, todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna. E aqui, se você está em Cristo, Cristo está no Pai, o Pai está em você. Aqui é a constância diária do amor fraternal, o amor de Deus. Você é um praticante da palavra de Deus, você é submisso ao senhorio de Jesus Cristo. E aqui você é um seguidor de Jesus Cristo, você é um seguidor do caminho, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai se não for por Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Se você assim foi enganado, cuidado, você pode ser um anticristo. É isso que o apóstolo João disse no primeiro século, e também está nas escrituras, e a gente tem que procurar, como cristão, ter esse entendimento. O cristianismo é Cristo. Tudo é Cristo, é a cruz de Cristo. Sem Cristo, nós não conseguimos chegar ao Pai. Continuando, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca do que vos quer enganar. A vida eterna é dada por Deus. E a vida eterna só tem através do arrependimento de pecados e a confissão de que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Quando você vai aos pés da cruz, quando você chega para Deus e diz: olha, Senhor, já basta, eu não consigo mais continuar vivendo da maneira que eu possa fazer te agradar e também estar fazendo correto. Você procura esse entendimento através da palavra de Deus. Quando você se arrependeu, confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe de graça, a graça irresistível, o Espírito Santo de Deus, batizado no Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vai fazer morada, vai transformar a sua vida, e você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. Assim é o cristão. Quem não estiver nessa paz de espírito, cuidado, porque você pode estar sendo enganado, e o engano é o anticristo. O anticristo está aí. Em todas as épocas, o anticristo ele esteve presente. São muitos anticristos. Certo que vai se revelar ainda o anticristo final, que é aquele que vai tentar sentar no trono de Deus, dizendo que é o Messias, vai fazer milagres, coisas mirabolantes, e que vai enganar os cristãos. Por isso tenha cuidado. E a gente só vai saber da verdade através das Escrituras, não por obras humanas, porque elas já nascem mortas e trazem um engano. Ok? Continuando. Estas coisas vos escrevo acerca do que vos querem enganar. E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é a verdadeira, não é a mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua segunda vinda. Aqui as instruções divinas de como o cristão deve se comportar, de que o cristão, ele em Cristo Jesus, ele recebe a vida eterna. A salvação não é por obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E recebeis o Espírito Santo de Deus, o Consolador, conforme João, lá no capítulo 14,
fala a respeito do Consolador que viria, que é o Espírito Santo de Deus, que é dado gratuitamente a todo que se arrepende de seus pecados e entrega a vida para o Senhor. E aqui você vai ter essa vida de abundância e com o cuidado de que permaneceis sempre firme na palavra, para que no último dia, para que na vida de Cristo você não seja pego de surpresa, mas que você esteja sempre firme para agradar a Deus, e a sua palavra estará dentro do seu coração, porque quando você tem a verdade, essa verdade que te liberta, é a verdade, é o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre você. Por isso que não vem engano, porque você crê na palavra, você crê na vida eterna, você crê em Cristo. E aí, essa fé inabalada, essa fé é dada pelo Espírito Santo de Deus nas suas vidas. E finalizando, se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui a regeneração, aqui você tem a confiança, você tem retidão na palavra de Deus. Aqui você, nascido de novo. O nascido de novo não é nascido da carne, mas sim do Espírito. É quando você realmente chega a confessar, como eu já falei aqui, essa mensagem repetidas vezes, que a salvação é arrependimento de pecados e confissão no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e recebereis o Espírito Santo de Deus, a unção do batismo no Espírito, e você vai viver essa vida transformada, essa regeneração que é dada por Deus e não por homens, para que ninguém se glorie. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que nós possamos, ó Pai, estar firmes na tua palavra, que possamos compreender os teus ensinamentos e que nós não caímos nas tentações do inimigo, que são muitas, que eles vêm trazendo doutrinas errôneas para que possa enganar, Pai. Nos fortalece na fé, que nós procuramos cada vez mais buscar a tua palavra, ler a Bíblia, orar mais, para que nós não sejamos surpreendidos na volta de Jesus e assim possamos ser chamados cristãos autênticos e não ser um anticristo. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém.